Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai conversar aqui sobre Altares RPG. Mais um RPG nacional do Thiago Yangues, da Coisinha Verde. Já falamos desse jogo aqui no canal, fizemos um unboxing, né, para dar uma folheada no livro e o material extra que foi destravado no financiamento. Vou deixar aqui no card para quem quiser conferir. Mas agora chegou a hora da gente explorar um pouquinho mais o jogo, falar mais ou menos como é que funciona o sistema, qual é a pegada do jogo, para vocês terem aquela visão geral de como é que as coisas funcionam, beleza? Então olha só, o Altares RPG é naquele estilo de jogo do Thiago Yangues, né? Para quem já conhece. Um jogo direto, com regras simples, voltado para diversão, né? Não é o primeiro jogo dele que a gente comenta aqui no canal, já falamos também do Note Quest RPG, fizemos até alguns vídeos sobre o Note Quest. Então, qual é a pegada do Altares? Olha só, o Altares, vou começar a mostrar aqui o livro para vocês, ele começa aqui já falando um pouquinho das regras gerais, ou seja, quais são aqueles conceitos básicos, o que você precisa saber para jogar Altares no início da conversa logo. Então, primeiro, ele é um jogo que é baseado em D6, né? Aquele tipo de dado mais simples, mais fácil de você encontrar em qualquer lugar. E ele vai trazer aqui um formato de tópicos, né? Para ir tratando desses pontos principais. E o primeiro deles é a aventura. A gente vai elaborar um pouquinho mais sobre aventuras mais na frente do vídeo, mas aqui o que é interessante saber de início. Geralmente, né, regra geral, ou a sugestão que ele dá aqui, as aventuras de Altares devem ser divididas em 3 cenas, geralmente, sendo que a última cena vai ser aquela cena final, onde você vai enfrentar o chefão, o obstáculo grandioso, o objetivo da sua aventura, né? O grande vilão, enfim, vai depender aí do tema da sua história. Em seguida, ele vai falar um pouquinho sobre os testes, olha só. E aqui a gente já tem algumas coisas interessantes para comentar. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só que interessante. Em Altares, os testes são exclusivos para feitos físicos, como pular certa distância, erguer algo pesado, equilibrar-se em uma corda bamba, etc e tal. Ou seja, as situações nas quais você vai precisar fazer um teste, elas são reduzidas e bem específicas aqui no Altares, tá? Então não é qualquer coisa que você vai precisar fazer um teste. E digo mais, o livro fala aqui também que você deve fazer um teste quando aquela situação específica for relevante, obviamente, para a aventura e for desafiadora para o seu personagem, mas não impossível. Porque às vezes a gente tem aquela mania, né, no RPG, quero fazer isso aqui que é quase impossível. Joga aí, se tirar 20 ou se tirar o máximo você consegue. Aqui a sugestão do Altares não. Se for impossível, você não faz o teste, porque obviamente você vai falhar, né? E aqui ele vai seguir dizendo quais são esses tipos de testes físicos. Então eu vou ler aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia do que se trata. Olha só. Teste de força, quando precisar erguer, empurrar, puxar, escalar ou destruir algo. Teste de saúde, quando precisar resistir a temperaturas extremas, venenos, doenças ou a própria morte. Teste de rapidez, quando precisar desviar de algo, correr ou agir primeiro no combate. E o teste de sutileza, quando precisar mover-se em silêncio, mover-se cuidadosamente ou evitar que uma armadilha seja ativada. Essas são as situações nas quais você vai precisar fazer um teste no Altares. O resto você vai resolver ali na narrativa e na interpretação, beleza? Tem um outro conceito interessante. Só antes de a gente passar para outro conceito, como é que você tem sucesso e como é que você falha no teste? Eu já ia esquecer de falar isso. Você vai jogar, como eu já disse, um D6. Então, toda vez que você tirar 6, você tem um sucesso, beleza. Toda vez que você tirar 1, você tem uma falha crítica, uma falha automática. E todos os outros números nesse intervalo, ou seja, de 2 a 5, representam uma falha. Mas, porém, contudo, todavia, você tem um recurso no jogo chamado pontos de energia que você pode gastar para melhorar o resultado do seu dado. Então, por exemplo, se o sucesso é 6 e você tirou um 3, você pode gastar 3 pontos de energia para transformar o seu 3 em um 6. Isso é uma das mecânicas do jogo. A gente vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso mais à frente no vídeo, mas já guarda aí essa informação, beleza? E agora sim, mudando um pouquinho do tópico, a gente tem aqui uma figura interessante que é o fazendo uma suposição. O que seria isso? No Altares, os jogadores podem inserir elementos, podem inserir uma verdade, como ele chama aqui no livro, dentro daquela cena, desde que aquele personagem tenha um conhecimento apropriado para fazer aquela suposição, e assim, ele vai tentar fazer isso, né? Porque o jogador diz, olha, eu quero fazer uma suposição, será que isso não é assim, ou será que não tem tal coisa, ou será que isso funciona de tal maneira? Se ele tiver o conhecimento associado, apropriado para aquilo, ele pode fazer essa suposição. Se ela vai ser verdade ou não, vai depender da jogada de outro jogador. Então, o primeiro faz a suposição e o segundo joga um D6. Se o resultado for 4, 5 ou 6, essa suposição passa a ser uma verdade naquela cena.
Se for 1, 2 e 3, não. É só uma suposição, mas aquilo não se torna uma verdade ali na realidade estabelecida para o jogo, para a cena, beleza? Assim, de resto ele vai ter aqui como é que você vai interagir com o oráculo, né, que é basicamente a ferramenta para quem joga RPG solo, né? Personagens não jogáveis também, como é que você faz para interagir, você vai jogar também qual é a disposição deles inicial para vocês, em relação aos personagens, melhor dizendo. Então, isso são as informações básicas, os conceitos básicos para você começar a sua jornada aqui no Altares, beleza? Em seguida, o livro vai trazer pra gente justamente quais são as regras, como é que você vai fazer para montar as cenas, né? Já que a estrutura do jogo é baseada nessas cenas, como é que a gente vai organizar uma delas? Então assim, como todo RPG solo, tem muitas tabelas aqui no Altares. Eu vou mostrar aqui para vocês uma aventura que o livro já traz aqui, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Mas assim, basicamente, como é que funciona? Eu acho que esse método, na verdade, ele funciona tanto se você estiver jogando solo, ou em grupo, sem o narrador, ou até mesmo com a presença do narrador. Sendo que no caso da presença do narrador, eu vejo isso mais como o narrador tá ali para organizar as coisas, mas os jogadores vão continuar sorteando tudo nos dados, porque qual é a estrutura das cenas, né? Aleatoriamente, os jogadores, uns 3 jogadores, vão sortear a composição daquela cena, a formação daquela cena. E quais seriam esses elementos? Olha só, tem o lugar, né, dividido em 2 partes, aí já são 2 jogadas de dado, uma curiosidade, algo, né, diferente ali daquela cena, e o obstáculo. Né? Então tudo isso é sorteado pelos jogadores. Então, só para vocês terem uma ideia, olha, eu vou mostrar aqui a aventura que já vem no livro do Altares. Então, para vocês terem uma ideia. Lugar, um exemplo aqui, a parte 1, grandes pilares, parte 2, com inscrições antigas, por exemplo. Né? Uma curiosidade, tem uma pilha de ossos estranhos, ou seja, você vai sorteando. Olha aqui tem o número do dado, né, e você vai sorteando as características, olha, do lugar, a curiosidade, o último aqui, o obstáculo, né? Então você vai sortear aqui qual seria o obstáculo daquela cena. Então, por exemplo, um chão coberto por espinhos, né, um caminho bloqueado por pedras. Podem ser monstros também, né, os obstáculos. Então aqui a gente tem no exemplo aqui nagas, olha, o último monstro aqui, nagas distraídas. Isso vai ser a composição geral básica da cena. E como é que vai funcionar daí para adiante? Cada jogador, o jogador que sorteou cada uma dessas características, ele vai fazer uma descrição breve, né, sobre o que ele sorteou ali, para todo mundo entender mais ou menos como é que a cena vai funcionar. E a partir daí, os próprios jogadores, ou o narrador no caso, vai definir qual é o teste que ele vai precisar, que os jogadores vão precisar passar para conseguir vencer esse obstáculo. Ou seja, qual é o desafio que mais se adequa àquela cena que eles construíram. Então, só para exemplificar aqui, você vai ter um desafio simples, um desafio complexo, um enigma, um combate. Então, dependendo do que for criado ali durante a geração da cena, vocês vão ver qual é o tipo de desafio que mais se adequa para aquele problema. Além disso, tem uma outra característica chamada complicação. Isso aqui, o jogador, qualquer jogador, num determinado momento, pode dizer assim, olha, e acontece uma complicação. E você vai rolar aqui numa tabela também para ver qual é essa complicação. Nota que isso aqui é uma característica extra, é uma dificuldade extra, é um desafio extra para aquela cena. E geralmente aqui nas complicações, quer dizer, geralmente não, mas tem uma possibilidade maior de surgirem monstros, tá? Quando você está jogando o obstáculo, tem uma chance de ser monstros. Quando você está jogando a complicação, tem 2 chances, pelo menos aqui nesta aventura, tá? E como é que funciona essa questão dos monstros? Olha só, quando você sorteia um monstro como complicação, ou até mesmo como obstáculo, pode ser que seja um monstro só, ou pode ser que seja um grupo. E cada vez que você vai inserir os monstros como complicação, cada jogador vai rolar uma vez, ou seja, vão aparecer vários monstros ou vários grupos de monstros. Como é que funciona isso? Cada jogador é responsável pelos monstros que ele sorteou. E geralmente esses monstros vão ter como alvo prioritário o jogador que sorteou, tá? E aí você pode estar pensando, poxa, mas para que diabos eu vou inserir complicação? Por que eu não passo só o obstáculo e tudo mais? Por que eu tenho que ficar colocando mais empecilhos? Primeiro, porque o jogo fica mais divertido, né? E 2, cada obstáculo ou cada complicação que o grupo, né, conseguir vencer vai dar para vocês um ponto de conquista. Né? E esses pontos de conquista que vocês forem acumulando ao longo das cenas vai refletir lá no final com uma recompensa melhor no final do jogo. Né? Quando vocês conseguirem vencer o último chefe ou passar pela última cena, vocês vão ter um teste lá para ver qual é a recompensa que vocês conseguem, e quanto mais pontos de conquista vocês acumularam ao longo das cenas, maior a probabilidade de que essa recompensa seja muito boa. Então é basicamente assim que funciona. Agora, para a gente falar um pouquinho do combate, ó, como é que funciona o combate aqui no Altares, também em regras bem simples, bem gerais, só para dar um apanhado mesmo, como é que funciona? Geralmente, via de regra, os personagens vão agir primeiro, tá? Se eles estiverem numa situação em que eles podem ser pegos de surpresa e tudo mais, eles podem fazer um teste para ver se eles de fato vão ser pegos de surpresa ou não, tá? E além disso, como é que funciona?
aqui ele vai dar um passo a passo de como é que funcionam os monstros, né? Qual vai ser o ataque preferido, se eles têm algum ataque especial, se eles têm alguma coisa passiva e tal. Então, aqui tá bem simples, tá bem direto para você entender qual é o comportamento dos monstros. Mas em relação à mecânica de combate mesmo, ela também é simples. Você vai jogar um D6, se você tirar um número 1, você falhou automaticamente, é uma falha crítica. Se você tirar 2 ou mais, você acertou. Se você tirar 6, você teve um acerto crítico, tá? E lembrando que aqui vale aquela mesma regra do ponto de energia. Você vai você pode gastar pontos de energia para aumentar o valor do seu dado até chegar a 6. Lembrando que se você vai no dano crítico, você vai... Aqui ele não diz sem dobro, né? Ele só diz que é um dano crítico, mas na tabela de armas ele vai falar mais ou menos qual é o valor desse dano crítico. Outra coisa que é interessante da gente comentar em relação a combate é porque é o seguinte, como é que você recupera pontos de vida, né? Você vai ter ali uma possibilidade de parar para descansar entre uma cena e outra. Só que se você fizer isso, você perde pontos de conquista, tá? Então olha só, deixa eu ler um trechinho aqui para vocês. Entre uma cena e outra, os jogadores podem decidir em conjunto descansar. Essa pausa equivale a alguns minutos de descanso que recupera todos os pontos de energia perdidos, mas reduz 1 na conquista do grupo. E atenção, pontos de vida são recuperados apenas entre uma aventura e outra. Ou seja, na verdade, você não vai recuperar pontos de vida durante o jogo. É como se fosse uma cena atrás da outra, não tem um intervalo ali necessário para você se recuperar. Você pode recuperar os pontos de energia, que servem tipo como um coringa aqui no jogo para várias situações, mas se você fizer isso, você já perde 1 ponto de conquista para cada vez que o grupo parar para descansar. Então, tem que avaliar bem para ver se vale a pena ou não, beleza? Em seguida, a gente vai ter aqui a parte dos personagens. Olha. Então, a gente vai ter aqui o processo de criação dos personagens, que é bem simples, são 4 passos só. Você vai escolher a sua espécie, vai escolher um foco, uma classe e 3 habilidades, tá? E aqui ele vai descrever um pouquinho como é que funciona cada uma dessas características, né? E aqui é interessante a gente ver que são 10 espécies que você tem à sua disposição, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, você vai ter Ruma, que são os humanos, Duarvo, que são os anões, Javalik, que é um meio humanoide, meio javali, né? O elfo, o arbóreo, que é tipo uma árvore, né? O komodo, que é um lagarto, o pequenino, que são tipo uns halflings, o cururu, que é uma raça sapo, que eu achei muito legal esse nome, os silfos, que são as fadas, tipo aquele pixel, aquelas fadinhas menores, né? E o acridiano, que são os gafanhotos, olha, tipo esse aqui, um gafanhoto bem imponente e tudo mais. O que a espécie vai te dar em termos de características? Ela vai definir os seus pontos de vida e os seus pontos de energia. Então, só para vocês terem uma ideia aqui. Se você for um humano, você começa com 10 pontos de vida ou 10 pontos de energia. Se você quiser testar a sorte, você tem uma formulazinha aqui. Você pode jogar 2d6 mais 4, olha só. Então, cada uma das espécies ela vai te dar essa possibilidade. Um quantitativo que deve ser mais ou menos a média ali, né, que você teria, ou uma chance de conseguir mais do que isso jogando nos dados, tá? Enfim, aí vai da sorte de cada um. Em seguida, a gente vai ter as classes, são 10 classes também, olha, vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente vai ter o arqueiro, o bardo, o berserker, né, o druida, que mais que a gente tem aqui? Duelista, ladrão, né? Que mais? Mago e necromante. Acho que são essas, vai ser mais alguma aqui. Ah, não, ainda tem mais 2 aqui. Protetor e o soldado, tá? Então, essas classes, o que elas vão definir no seu personagem? Elas vão definir quais são os conhecimentos, quais são os equipamentos iniciais do seu personagem e quais são as habilidades. Se vocês repararem bem, olha, cada página dessa tem vários quadradinhos aqui. Cada quadradinho desse é uma habilidade que essa classe possui. Então você vai escolher 3, tá? Lembrando que assim, algumas você vai precisar gastar pontos de energia para usar, outras não. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Olha, o mago, tudo gasta... Ah, não, tá aqui, olha. Uma que não gaste. Energia expandida. O seu valor máximo de pontos de energia aumenta em 3. Mas o valor máximo de pontos de vida reduz em 1. Então essa seria uma característica que você poderia escolher que não envolve gastos de pontos de energia. Mas todas as outras mais poderosas, você vai gastar ali pontos de energia, de 2 a 5 mais ou menos, pelo que eu estou vendo. Então se você quiser, geralmente todas as magias, olha, vai estar envolvido aqui um gasto de pontos de energia. E a mesma coisa nas outras classes. Você vai ter habilidades especiais dos guerreiros e tudo mais que vão envolver gasto de energia. Por exemplo aqui, grito de guerra, uma do soldado. Você dá um grito que permite que todos os aliados gastem 2 pontos de energia a menos em quaisquer habilidades que usarem nesse turno. Mas você gasta 2 pontos de energia para usar essa habilidade. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Você vai escolher as suas características aqui, mas elas vão geralmente envolver um gasto de ponto de energia para usar. Como se fossem poderes especiais mesmo, né? Em seguida, a gente vai ter aqui a tabela dos equipamentos todos, né? Aqui a gente vai ter o dano das armas, o dano crítico, caso você alcance e tudo mais, né? A questão de armaduras e tudo mais. Em
seguida, a gente vai ter aqui aquela aventura introdutória, né, que eu mostrei para vocês. Todas as aventuras de altares vão ser nessa configuração aqui, com as tabelas que você precisa para gerar as cenas e os monstros que são possíveis de aparecer aqui, né, com as suas respectivas características, o monstro final, o vilão final da aventura, enfim. Aqui a gente vai ter também algumas regras se você quiser fazer um modo campanha, né, como é que você vai evoluindo os personagens e tal, né, se você quiser jogar com os mesmos personagens por várias sessões. E aqui mais algumas tabelas para você ir improvisando o seu jogo, né? Colocando mais detalhes, inserindo mais complicações, inserindo o que eles chamam aqui de tempero, aquelas características assim, para dar aquele gostinho a mais, né, na aventura, aquele nível de detalhe um pouquinho maior e tudo mais. E aqui no finalzinho a gente vai ter um mini bestiário, né, com monstros e criaturas para você, se quiser criar uma aventura própria, né, já tem aqui algumas criaturas para escolher, para usar. E aqui no finalzinho a gente vai ter os itens mágicos, que aqui vai estar na parte da recompensa, né? Como eu falei, no final de cada aventura vocês vão fazer um teste para ver quais são as recompensas que vocês vão conseguir. Então essas recompensas estão descritas aqui nessa parte dos itens mágicos, né? Algumas delas, né? E a gente vai finalizar o livro justamente com a descrição desses itens mágicos, né? Então tem, sei lá, uma dezena aqui, dezenas de itens para vocês irem encontrando ao longo do caminho e utilizando nas próximas aventuras. Então é isso, pessoal. É uma passada bem geral aqui sobre o Altares RPG, mas me pareceu um jogo bem divertido, bem instigante, né? Então quando eu conseguir testar o jogo, eu volto aqui também para dar as minhas impressões. Só mostrar aqui no finalzinho a ficha, né, dos personagens. E é mais ou menos isso que a gente tem para comentar até o presente momento. Deixem vocês aí também nos comentários o que vocês acharam. Querem ver mais de Altares aqui no canal? Curtiram o jogo? Ficaram com alguma dúvida? O que vocês acham que é mais interessante da gente explorar daqui para frente nesse universo aqui, beleza? Aguardo os comentários de vocês e a gente se encontra na próxima resenha.